Você vai aprender física, eu garanto. Fera, começando aqui de um jeito diferente, já tudo escrito, porque aqui você vai precisar só entender as relações que existem de transmissão de movimento circular numa bicicleta de marchas. A bicicleta de marcha, dependendo da combinação entre o tamanho da coroa e o tamanho da catraca, o número de dentes da coroa e o número de dentes da catraca, permite que você ganhe velocidade ou que você poupe energia na pedalada. E o que você precisa lembrar é o tipo de conexão. O pedal está preso no centro da coroa. A coroa é o disco maior dos dois. Tem um na frente e um atrás, um ligado ao pedal e o outro ligado ao pneu. O que está ligado ao pneu é o disco maior, chama coroa. Como está preso ao centro, a transmissão é dita coaxial. E aí eu tenho que a frequência da coroa é igual à frequência do pedal. Se eu aumento a frequência de pedaladas, eu aumento a frequência da coroa. A coroa está conectada com a catraca através da corrente. Então a gente tem uma transmissão de movimento do tipo periférica. Quando é periférica, a frequência de rotação é inversamente proporcional ao raio. Então, se eu tenho discos menores, eu tenho frequências maiores. O produto é constante. Então, raio da catraca vezes frequência da catraca é igual a raio da coroa vezes frequência da coroa. Já da catraca, que é o disco menor para o pneu, a transmissão é através do eixo. O pneu está no mesmo eixo que a catraca, então é coaxial. Então o pneu gira com a mesma frequência da catraca. Ora, se o pneu gira com a mesma frequência da catraca, eu posso trazer aqui frequência do pneu. Se coroa tem a mesma frequência do pedal, eu posso trazer para cá a frequência do pedal. E aí eu fico com raio da catraca vezes frequência do pneu é igual a raio da coroa vezes frequência do pedal, que eu vou chamar só R de P. Se você lembra lá do canivete de MacGyver, você tem que V sobre R é igual a 2π vezes F. Então, a velocidade do pneu pode ser calculado como 2 vezes π vezes o raio do pneu vezes a frequência do pneu. E eu posso tirar daqui a frequência do pneu passando o raio da catraca dividindo. Quando eu junto essa expressão com essa, eu fico com essa fórmula gigante aqui, olha só. A velocidade da bicicleta pode ser determinada por essa expressão. 2π, que multiplica o raio do pneu vezes o raio da coroa dividido pelo raio da catraca, tudo isso multiplicado pela frequência do pedal. Tranquilo isso? Ora, se eu tenho essa expressão, aqui frequência do pedal, uma coisa que eu percebo é que o raio do pneu não muda, mas raio da coroa e da catraca muda dependendo da marcha que eu escolho. Então a velocidade da bicicleta vai depender da razão entre os raios. Ela é diretamente proporcional à razão entre o raio da coroa e o raio da catraca, considerando que você mantém a mesma frequência de pedal. E aí, como isso é uma fração, se eu quero crescer a velocidade, eu quero que essa fração fique maior. Para ela aumentar, eu posso aumentar o numerador, ou diminuir o denominador, ou fazer as duas coisas. Então, quando eu pego a máxima coroa e a mínima catraca, essa combinação vai me dar a velocidade máxima que eu posso obter com a minha bicicleta. Porém, o custo disso é que você também vai gastar mais energia, vai transferir, vai precisar de mais esforço. Mas a cada pedalada sua, você obtém o máximo desempenho da bicicleta. Se você faz o contrário, você pega a coroa menor e a catraca maior, a mínima coroa e a máxima catraca, você vai ter a velocidade mínima, é o pior desempenho. Contudo,
você vai ter uma sensação de que a bicicleta está mais leve, você pedala quase sem fazer esforço. Então aqui você vai ter a bike mais leve. Na verdade, o que você está fazendo é transferindo energia num tempo menor. Você está precisando de uma potência mecânica menor e por isso parece se esforçar menos. Aqui é a máxima potência, então você vai exigir mais dos seus músculos e vai ter melhor desempenho. Aqui, a potência mínima vai exigir menos dos seus músculos, em compensação, vai ter menos desempenho. Aqui a bicicleta voa, mas você precisa de muito esforço. Aqui ela vai na manha e você pega ela mais leve. Normalmente, essa aqui é a escolha da combinação quando você precisa subir uma ladeira ou simplesmente quer descansar durante a pedalada. Tranquilo? E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Com relação ao funcionamento de uma bicicleta de marchas, onde cada marcha é uma combinação de uma das coroas dianteiras com uma das coroas traseiras, são formuladas as seguintes afirmativas. Então vamos analisar, fera. A primeira diz assim: numa bicicleta que tenha 2 coroas dianteiras e 5 traseiras, temos um total de 10 marchas possíveis, onde cada marcha representa a associação de uma das coroas dianteiras com uma das coroas traseiras. Fera, para a gente decidir sobre isso é só lembrar do princípio multiplicativo. Lembra que para cada associação eu preciso ter uma coroa dianteira e uma coroa traseira. Então, o número total de possíveis associações é o produto do número de coroas dianteiras pelo número de coroas traseiras. 2 vezes 5, 10. Então, a afirmação está correta. A segunda diz: em alta velocidade, convém acionar a coroa dianteira de maior raio com a coroa traseira de maior raio também. Muita atenção e cuidado. Quando você quer alto desempenho e que para cada pedalada você dê o máximo de rotações na roda traseira, para que você adquira máxima velocidade, o ideal é que você escolha a maior coroa dianteira, que é a que está ligada ao pedal, e a menor coroa traseira, que é a que está ligada ao pneu. Então o erro está em dizer que também é para pegar a coroa traseira de maior raio. É para pegar a coroa traseira de menor raio. A segunda afirmação está errada. A terceira diz: em uma subida íngreme, convém acionar a coroa dianteira de menor raio e a coroa traseira de maior raio. Fera, quando você quer reduzir o esforço de cada pedalada, convém que você coloque a menor coroa dianteira e a maior coroa traseira. Numa subida íngreme, você, para diminuir o esforço, pode fazer sim essa estratégia. Então, o que está dito na afirmação 3 está correto. Então, está verdadeiro 1 e 3 e está falso o que é dito em 2. Aí a questão propõe: entre as afirmações anteriores são corretas, como a gente acabou de ver, a 1 e a 3. E é por isso que a alternativa correta é a da letra A, que diz 1 e 3 apenas. Então, gabarito, letra A de aprovação. Aprovação que é o seu destino. Vamos juntos. Quando se dá uma pedalada na bicicleta da figura, isso é, quando a coroa acionada pelos pedais dá uma volta completa, qual é a distância aproximada percorrida pela bicicleta? Sabemos que o comprimento de um círculo de raio R é igual a 2πr, onde π é aproximadamente 3. Espera, dá uma olhada para a figura e dá uma olhada para cá. Como o pneu gira sem escorregamento, o deslocamento da bicicleta corresponde ao tamanho do número de voltas dado pelo pneu. E aí é só multiplicar o número de voltas dado pelo pneu pelo comprimento da circunferência do pneu, que é 2π vezes r. Ora, para a gente encontrar a resposta, a gente precisa saber
quanto é o número de voltas do pneu, porque a gente já sabe quanto é o tamanho de 2R do pneu vezes π. 2R é o diâmetro, no caso 80 centímetros, vezes π, que ele diz que é aproximadamente 3. Ora, mas o pneu está preso à catraca pelo eixo, é uma transmissão coaxial, o que significa que o número de voltas dado pelo pneu é igual ao número de voltas dado pela catraca. Se eu encontro quantas voltas vai dar a catraca, que é o eixo traseiro, eu sei quanto vai dar o pneu. A catraca e a coroa estão presas por uma corrente, então é uma transmissão do tipo periférica. Aí eu sei que na transmissão periférica a frequência da catraca é inversamente proporcional ao seu raio, logo é constante o produto. Frequência vezes raio da catraca igual a frequência da coroa vezes raio da coroa. A frequência está relacionada com o número de voltas dado no intervalo de tempo. Eu quero só o número de voltas, então ao invés de frequência eu vou botar o número de voltas. O número de voltas da catraca vezes o raio da catraca, que na figura está dizendo o diâmetro igual a 10 centímetros. O raio é a metade, então aqui tem 5. É igual a frequência da coroa, e aí eu estou falando de número de voltas aqui. Como ele está querendo para cada uma pedalada, então é para uma volta da coroa, vezes o raio da coroa, que está dizendo aí na figura que o diâmetro é 30, então o raio é a metade, o raio é igual a 15. Logo, o número de voltas dado pela catraca vai ser igual a 15 dividido por 5, que vai ser igual a 3 voltas. E esse número de voltas da catraca é igual ao número de voltas do pneu. Quando a gente substitui aqui, 3 vezes 2 vezes o raio, que é 80 centímetros, vezes π, que ele diz para arredondar igual a 3. 3 vezes 80, 240, vezes 3, 720 centímetros. Como a questão pede em metros, para passar de centímetros para metros, basta dividir por 100. Eu encontro então que o deslocamento da bicicleta para cada uma volta do pedal é de 7,2 metros. E a alternativa que diz isso para a gente é a da letra C, C de coisa fácil, tranquila demais quando você sabe que a catraca e o pneu traseiro estão presos de forma coaxial, então o número de voltas de um é igual ao número de voltas do outro, e a catraca e a coroa estão presas de forma periférica, então o número de voltas é inversamente proporcional ao tamanho do raio. Tranquilo? Um ciclista pedala uma bicicleta em trajetória circular, de modo que as direções dos deslocamentos das rodas mantêm sempre um ângulo de 60 graus. O diâmetro da roda traseira dessa bicicleta é igual à metade do diâmetro de sua roda dianteira. O esquema a seguir mostra a bicicleta vista de cima em um dado instante do percurso. Admita que, para uma volta completa da bicicleta, N1 é o número de voltas dadas pela roda traseira e N2 é o número de voltas dadas pela roda dianteira em torno de seus respectivos eixos de rotação. A razão entre N1 e N2 é igual a... RD eu vou chamar de raio da roda dianteira, que é quem está fazendo na figura a maior circunferência. Olha só a trajetória maior. RT, o raio da roda traseira, que é quem está fazendo na circunferência a trajetória de circunferência menor. Ele diz na questão que as rodas mantêm um ângulo de 60 graus. Olha lá o desenho da figura. E ele também diz na questão que o diâmetro da roda traseira é metade do diâmetro da dianteira. Então eu posso dizer
que o diâmetro da dianteira é 2 vezes o da traseira. Se o diâmetro é o dobro, o raio é 2 vezes maior também. Perceba que é uma bicicleta só que está completando as voltas ali juntas. E aí eu sei que na circunferência maior está a roda dianteira e na circunferência menor está a roda traseira. Ora, a roda dianteira, quando completa uma volta, isso vai corresponder ao comprimento do pneu, que é 2 vezes π vezes o raio da roda dianteira. E aí ele diz que N1 é o número de voltas da traseira e N2 é o número de voltas da dianteira quando eles completam a volta. Então a dianteira vai completar N2 voltas quando ele completar a circunferência maior. Ora, mas a circunferência maior tem comprimento 2π vezes o raio que eu chamei aqui de raio externo. Ora, se eu fizer aqui produto dos meios é igual ao produto dos extremos, eu vou ter que N2 vezes 2 vezes π vezes o raio dianteiro é igual a 1 que multiplica 2π vezes o raio externo. 2π nos dois lados eu posso simplificar. Quando eu simplifico os 2π's, eu fico que N2, que é o número de voltas que é dado pelo pneu dianteiro quando ele completa a trajetória da circunferência maior, vai ser o raio externo, que eu não sei quanto vale, tudo isso dividido pelo raio do pneu dianteiro. Vou guardar essa informação aqui que eu vou usá-la já já. Fazendo a mesma coisa, só que agora com o pneu traseiro, eu tenho que uma volta desse pneu traseiro corresponde ao comprimento da sua roda, que é 2π vezes o raio do pneu traseiro. E quando ele completa a circunferência menor, ele dá um número N1 de voltas. Ora, mas N1 voltas vai ser o tamanho da circunferência menor, que é 2π vezes o raio da circunferência interna. Fazendo produto dos meios é igual ao produto dos extremos, N1 vezes 2π vezes o raio da traseira é igual a 1 vezes 2π vezes o raio da circunferência interna. 2π multiplicando nos dois lados eu posso simplificar e daqui eu tiro que N1 é igual a R interno sobre o raio da traseira. Pronto. Como ele quer saber quanto é N1 dividido por N2, N1 dividido por N2 vai ser igual a esse primeiro termo aqui, ó, dividido por esse segundo termo. Só que dividir é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso. Então eu posso dizer raio interno sobre raio da roda traseira multiplicado pelo inverso disso aqui, que é o raio da dianteira sobre o raio da trajetória externa. Então, N1 sobre N2 vai depender desse produto aqui. Eu sei a relação entre os raios da dianteira e da traseira. Eu sei que o raio da dianteira é o dobro da traseira. Então, aqui embaixo eu tenho o raio da traseira. E aqui em cima, o raio da dianteira é 2 vezes o raio da traseira. Eu agora preciso encontrar qual é a relação entre os raios da circunferência interna e da circunferência externa. Bom, aqui a gente vai esquecer um pouco da física e a gente vai precisar de matemática. Olha só, vou pegar essa figura que está aqui
e olhar para as duas circunferências. Vou desenhá-las aqui, ó. Uma das velocidades está tangenciando a circunferência aqui, e eu sei que a velocidade ela é sempre perpendicular ao raio. Então essa linha aqui forma 90 graus com o raio. A outra velocidade, aqui nesse ponto, também vai estar perpendicular ao raio. Se a gente trouxer o raio para cá, formando 90 graus com ela, estaria a velocidade. Olha só, uma das velocidades está aqui, a outra velocidade está aqui. Esse ângulo é de 60 graus, porque ele diz que os eixos das duas rodas formam 60 graus. A velocidade forma 90 graus com raio, então aqui tem 90 graus. Logo, esse ângulo que está aqui dentro, que eu vou escurecer, vale 60 mais 90 dá 150, o que falta para o ângulo raso é 30 graus. Logo, esse ângulo aqui interno é de 30 graus, esse raio aqui, olha só, formou entre eles 30 mais 90, 120. A soma dos ângulos internos é 180, então aqui eu tenho 60 graus. Se eu olhar para esse triângulo que ficou formado assim, olha só, essa medida é o raio menor, que eu estou chamando de raio interno. Essa medida é o raio maior, que é o raio externo. Esse ângulo é de 90 graus, esse ângulo é de 60 graus. Perceba que aqui eu tenho a hipotenusa do triângulo retângulo e aqui eu tenho o cateto adjacente. A relação então é cosseno. O cosseno de 60 graus, que é igual a 1/2, é igual a razão entre o cateto adjacente, que é o raio interno, e a hipotenusa, que é o raio externo. Ou seja, o raio interno é metade do raio externo. Se o raio interno é metade do raio externo, eu já posso dizer que o raio externo é 2 vezes o raio interno. Substituindo essa informação, aqui eu tenho raio interno, aqui eu tenho 2 vezes raio interno, porque o raio externo é 2 vezes o raio interno. Raio da traseira simplifica com raio da traseira, raio interno com raio interno, 2 simplifica com 2, e o que resta então? Quando eu simplifico todo mundo, resta 1. E é exatamente esse o valor que representa a razão entre o número de voltas dadas pelos dois pneus, 1. Ou seja, o número de voltas dado pelo pneu traseiro é igual ao número de voltas dado pelo pneu dianteiro. Qual é a alternativa que diz isso? Letra A. A de aprovação. Questãozinha cabulosa, porque tinha essa parte de geometria aqui que complicava um pouco. Veja que ela é quase toda literal e dependia dessa parte de geometria. Tranquilo?